vão conversar, vão traçar naquela reunião de cenário que eles costumam fazer pré-Copom e, claro, saber exatamente o que vai acontecer amanhã quando for divulgada a nova política monetária, manutenção ou se vai ter alguma sinalização ou não de queda. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a repetir a necessidade de baixar os juros. Disse que o patamar de 13,75% ao ano impede o crescimento do Brasil, que aqui não há demanda explodindo para justificar o juro alto e que nenhum lugar do mundo tem um juro real de 8% acima da inflação, porque todo lugar do mundo o juro é negativo. O discurso faz coro com as recentes falas de integrantes do governo com o objetivo de sensibilizar o Banco Central a sinalizar essa redução na taxa básica de juros. Economistas têm dito, no entanto, que cortar a taxa de juros nesse momento, diante de toda a situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, seria muito arriscado e que teria uma grande chance de dar errado. Mesmo assim, existe a expectativa de que os juros comecem a cair mais cedo do que o esperado anteriormente, talvez já nas próximas reuniões do Banco Central. Paula. Bom, Felipe, a gente continua, monitorando, falando aqui, trazendo sempre os pontos mais importantes sobre estes assuntos, essa questão principalmente em relação, o próprio Alckmin ontem, a gente estava aqui acompanhando durante o dia, o Alckmin falou bastante, trouxe ali, uma preocupação, até foi bem vista como uma coisa mais, como uma preocupação muito mais técnica, na hora que ele pontua todas essas questões em relação aos juros, principalmente, ele ainda, a gente acabou falando ali que precisa olhar para a inflação. Até o Van Dijk comentou sobre isso ontem, falou que é um ponto importante, que a inflação de serviços, ainda no último IPCA, a gente viu ali que veio forte, e perspectiva, inclusive, dessa inflação acabou aumentando no Focus. Ontem a gente atualizou aqui o boletim Focus. A gente tem toda essa questão da pressão da inflação por demanda e muito ao contrário até do que o próprio governo disse recentemente. O próprio governo já sinalizou que não era uma inflação de demanda, ao contrário do que muitos, inclusive especialistas que passam aqui ao longo da nossa programação tem comentado que não, no ponto de vista ali do Alckmin, não daria para descuidar desses juros, senão realmente a inflação pode voltar muito mais forte, trazendo aí uma desancoragem, inclusive, das expectativas. Pois é, Paula, essa situação é muito interessante, porque faz coro integrantes do governo dizendo que não existe uma inflação de demanda, por isso não justificaria o juro nesse patamar. Inflação de demanda é quando muitas pessoas estão indo atrás de algum bem ou serviço e faz com que o preço se eleve e aí o juro não atacaria esse tipo de inflação. No entanto, a gente viu toda essa situação mesmo que você trouxe no IPCA, a inflação de serviço, uma das maiores inflações de serviço para o período que foi aferido no último IPCA, e também tem a questão salarial. Se a gente olhar o salário em 2022 e o salário agora no começo de 2023, o salário ele deu uma aumentada, o que faz com que as pessoas busquem mais produtos, bens e serviços. Então, e também tem uma questão muito importante que é a questão do núcleo da inflação. O núcleo de inflação medido pela perspectiva, pelo boletim Focus, subiu, de 4,02 para 4,11, em uma semana, mostrando aí que os analistas estão com essa perspectiva de que o núcleo da inflação vai crescer ao longo desse ano. E isso também é levado em consideração, inclusive mais importante do que a inflação cheia, é o núcleo da inflação levado em consideração pelo Banco Central para poder fazer mudanças ou sinalizações na política monetária. Então toda essa situação, que o Alckmin falou, que precisa olhar para a inflação, que não justifica só o Brasil ter juro real, acaba tendo essa perspectiva de, justamente para os analistas, que baixar o juro num momento como esse pode ser o efeito contrário, aumentar a inflação, piorar a ancoragem em relação à inflação, piorar a perspectiva, piorar todo, inclusive, esse cenário de crédito para os brasileiros. Então, existe essa ideia de que tem que baixar a inflação, de que tem que baixar a taxa de juros, e ninguém é contra o juro, ninguém é a favor do juro alto, mas precisa ser no tempo correto para não trazer consequências mais graves para a economia brasileira.